E aí, Ares, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, eu lhe dou as boas-vindas. Prazer, eu sou a Juliana e esse é meu canal Tarô das Fadas Vitorianas. Aproveita para já se inscrever aqui e fazer parte da nossa família que cresce todos os dias. E se você já é da casa, é sempre um prazer ter você aqui novamente. Vamos fazer hoje a semana do que os guias conversam, tá? Primeiramente, vocês podem até estar se perguntando, mas os guias podem conversar? Podem. Eu vou dar um exemplo muito breve assim para vocês. Se você tá com uma amiga em algum lugar ou com um amigo e aí chega alguém e começa a querer uma confusão com o seu amigo ou com a sua amiga, ou então a conversa fica um pouco mais acalorada, você que tá ali, você não gostaria, né? Você não faria com o seu amigo de chegar e falar: fulano, fulana, calma, olha, vamos parar com isso. Ou então você chega para aquela pessoa e dá logo um fora e fala: pô, por que você tá fazendo isso? Enfim. Por que você faz isso? Porque você está ali, você pode interagir, você está ali na mesma dimensão. A mesma coisa acontece com os guias. Quando os protegidos deles começam a encrencar um com o outro, ou causar algum tipo de conflito, ou qualquer situação desagradável, inclusive até situações tristes também, né? Eles também interagem entre si para tentar amenizar a situação ali. Então eu quero que vocês pensem naquela pessoa que você teve um conflito, tá? Em alguma situação que não foi muito legal, e eu vou dizer para vocês aqui, vamos pegar a energia dos guias aqui e vamos ver o que eles conversaram, qual foi a interação no momento desse conflito ou durante, né, a convivência que vocês tiveram, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pega somente aquilo que ressoar. O que não ressoar você entrega para o universo, porque uma geração, ótimo, né? Um coletivo que fala sobre um conflito, os conflitos eles podem ser de diversas formas. Então, se talvez você não se identifique com uma ou outra carta, é porque ela está sendo para alguém desse coletivo que precisa ver, ok? Então você pega somente aquilo que ressoar. Nem tudo vai ser 100%, mas alguma coisa você vai pegar, vai ressoar para você e você vai entender por que alguma situação agiu, né? Por que aquela situação terminou daquela forma. Então vamos lá. Primeiramente, vamos lá, o que os guias, né? Estou pensando aqui no conflito. Olha só, o que acontece? Os guias, eles sabem muito bem, essa pessoa que você teve um conflito aqui, ou ela foi uma amiga, ou foi algum relacionamento amoroso, tá? Você deve ter pensado em algum desses dois aqui. Ah, claro, né? Quando geralmente você tem um conflito, né? Não é nada. Pode também ter sido um chefe, um colega de trabalho, que tá incluso no amigo, digamos assim, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela queria ter um poder sobre você muito grande. Afinal de contas, uma pessoa representada por essa carta aqui é alguém que não presta, é uma pessoa manipuladora, uma pessoa narcisista, ou alguém que é cheio de si. É aquelas pessoas que mentem pra você pra conseguir o que quer. Geralmente é aquela pessoa que se apresenta como sendo a pessoa maravilhosa e quando você vê, você já caiu na lábia dela e você já não consegue mais sair daquela armadilha, né? Então, obviamente, os seus guias aí, eles tiveram um problema, tá? Muito grande para resolver isso, até porque quando essas pessoas são assim, elas não têm guias de luz, elas têm sombras, tá? Existem também uma possibilidade dela também não ter proteção nenhuma, que já havia acontecer, que todas as pessoas se afastam, né? Quando essa pessoa começa a fazer o mal, ou ela atrai coisa ruim, ou simplesmente ela não tem nada, tá? Já vi também casos onde a pessoa não tinha nada, nem sombra nem luz ali com ela estava simplesmente assim, desamparada pela espiritualidade, ok? Mas não é o caso dessa pessoa. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela tinha muita sombra ao redor dela. É como geralmente quem trabalha com manipulação, com mentira, com charlatanismo, né? Não é coisa boa. Então, obviamente, eu não vejo guias nessa pessoa aí, tá? Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Aí você fala, ah, mas Deus é mais. Olha, as sombras também podem ser muito fortes, tá? E às vezes é muito de igual para igual. Então, o que eu sinto aqui é que o negócio foi feio ali, tá? Por mais que você fale assim, ah, mas nossa, mas foi horrível, me fez isso, me fez aquilo, mas poderia sempre ter feito pior. Porque, ó, o que acontece aqui? Eu vejo que os seus guias, eles não conseguiram se reunir com os guias deles ali, tá? Porque não tem guia, então não tem conversa, né? O que eu tiro dessa carta aqui, que é um rito de passagem onde você conversa com os seus amigos? Aqui eu vejo que os seus guias, eles precisaram de forças, e eu tinha falado para vocês, porque Deus é mais, nem sempre, as sombras também são fortes. Eles precisaram de ajuda, tá? Eu vejo aqui que eles precisaram de ajuda para manter essa pessoa o mais, não vou dizer quieta possível, mas se você pensa que essa pessoa fez muita coisa ruim para você, ela poderia ter feito muito pior, tá? Deram uma segurada ali, tá? Nessa pessoa aí. E o que acontece, né? Aqui eu vejo
no caso, uma energia de uma pessoa muito solitária, de uma pessoa que gosta de ficar no cantinho resolvendo as coisas, né, com a cabeça, com a mente em trabalho, né, com aquela mente assim focada nos seus afazeres. Então, o que que acontece aqui? Eu vejo que isso aqui eu vejo tanto você quanto os seus guias, tá? Isso fez com que você se afastasse um pouco. Eu sinto aqui que você sentiu aquela necessidade de um afastamento que antes você não conseguia. E aí do nada você já começou a se sentir um pouco mais forte para isso. Então eu vi que você aos poucos foi dando uma afastada. Essa afastada, ela tanto pode ter sido física, né, de você simplesmente não falar, ou pode ter sido aquela afastada de que chegou uma hora que você já nem rebatia mais o que essa pessoa falava ou fazia com você. Você simplesmente fingia que estava tudo bem, né? Você não queria mais conflito, justamente para você não ter mais esse problema. E isso eu vejo que foi uma força que os seus guias te deram de te dar força para você dar essa afastada, tá? Eu tenho aqui para mim que foi depois dessa afastada que você realmente viu que, olha, eu vou, né, dar um basta nisso daqui, tá? Então houve um momento em que que o que antes você não tinha força para fazer, do nada você teve, né? E aí o que que acontece? Quando eu falo aqui dessa pessoa, essa pessoa desamparada pela espiritualidade, vibrando em uma negatividade muito forte, essa carta aqui ela fala sobre miséria, questão financeira, mas a questão dessa pessoa daqui, essa pessoa não tinha mais nada, sabe, com ela ali. Ela é uma pessoa que, tanto é que você pode até falar, essa pessoa se dá bem, ela não tem problema financeiro, mas se ela se dá bem aqui, e a justiça não vier nessa vida, vai vir depois, tá? Ou vai vir mais tarde na vida dela agora, ou vai vir do lado de lá. Mas uma coisa é certa, essa pessoa ela não tem nenhuma ajuda de lá, ela não tem nada, 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 ok? E foi muito difícil, tá? Para os seus guias fazerem com que você se afastasse. E existe também aquelas situações que você fala assim, tipo, poxa, mas eu não sei o que que me aconteceu. Geralmente eu sou de falar, sou de fazer aquele dia. Aí eu fiquei quieta, gente, eu não sei como eu consegui ficar quieta, então eu não sei da onde que eu tirei aquilo ali, falei aquilo ali. Não é você, são eles agindo sobre você, porque eles sabem que aquilo ali é necessário fazer. Então, muitas vezes, algumas pessoas, tá? Tipo, por que os meus guias não me protegeram quando aconteceu tal coisa? Vai ver que as sombras dessa pessoa eram muito mais fortes. Então, assim, porque pode existir, tá, gente? Isso pode existir. Você fala assim, Deus é mais, Deus é mais. Sim, eu também acredito, mas as sombras, é uma coisa que vocês têm que ter essa consciência também. Quando as sombras querem agir e elas têm uma força muito grande, precisa de muita gente ali também do outro lado para ajudar, né? Para ser de igual para igual. Né? Tanto é que você já deve ter escutado vários casos em que um padre vai na casa de alguém para fazer um exorcismo e ele fala, não, eu preciso voltar aqui outro dia que eu preciso de ajuda, preciso de reforço. Né? E ele é um servo de Deus. Então, assim, as coisas, o buraco da espiritualidade é muito mais embaixo do que vocês acreditam, tá? Do que vocês acham. Então, resumindo aqui, eles conseguiram esse afastamento, mas eles tiveram muito trabalho, eles precisaram pedir ajuda sim, tá? Para afastar ele de você e fazer com que você, nesse afastamento que você deu, você percebesse que realmente era uma situação que não era benéfica para você, né? Aqui, ó, os seus guias aqui no nosso 9 de bênçãos aqui, eu vejo sim que realmente os seus guias eles te deram muita paz de espírito, de pensamento, fizeram você perceber quem realmente importa para você, tá? Essa carta aqui fala, né, de alguém, de uma pessoa que tá só com aquilo que ela precisa, né? Que ela tem essa amiga dela, que é uma mariposa, né, que representa uma amizade dela, ou seja, ela tá rodeada de pessoas que gostam dela e ela tem esse pensamento aqui, ela tem essa consciência, então eles deram essa consciência para você, porque parece que durante um tempo você meio que, eu não sei se essa pessoa fez você se anular para as outras, ou ela anulou as outras para você, porque o narcisista, ele faz isso, começa a dizer que ninguém gosta de você, que você é uma pessoa inconveniente, tá? E no entanto, depois você percebeu que não, que essas mentiras aí que ele falou, realmente mentiras. Então você chegou e você se aproximou mais de outras pessoas. Isso também os seus guias ajudaram com o seu psicológico, tá? Porque tem muita gente que sai assim. Aí, por exemplo, poxa, mas a pessoa que é vítima, né? Ela continua com o psicológico machucado. Então os guias não foram fortes o suficiente? Não, eles são. Mas acontece que o nosso problema psicológico, os nossos guias não podem intervir diretamente no seu psicológico. Eles podem intervir nas coisas ao seu redor, podem acalmar a sua mente, muitas vezes, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que têm tendências a atentar contra a própria vida, mas não fizeram porque, obviamente,
os guias trabalharam de alguma forma ali das energias ao redor, mas o psicológico, não sei nem se eu tô sabendo explicar isso, tá? O psicológico, o teu psicológico, não é ninguém quem controla, é você. Os seus guias, eles fazem o que eles podem ao seu redor para te ajudar, mas está dentro de você, tá? Então, muitas vezes, se o seu psicológico tá ruim, precisa sair de você também e falar assim, não, eu quero sair dessa, tá? Você tem que ter essa força. Eles te deram aqui a capacidade de você enxergar os sinais que eles mandavam para você de quem você tinha ao seu redor, de quem você estava deixando para trás e de quem você estava dando essa atenção, né? Então, eles fizeram você perceber isso. Aqui, ó, obviamente, do jeito, olha aqui, ó, as coisas estavam chegando para você de uma forma, por que eles precisaram de ajuda? Porque o negócio ali estava tão feio que eles falaram assim, olha, não tá na hora da gente ficar agindo sozinho não, a gente precisa de um plano. Então, eles foram lá, eles recorreram à ajuda, tá? De mais pessoas ali, de mais forças, de mais seres de luz ali para te ajudar, ok? Essa carta aqui fala de pensamento estratégico rápido, que você tem que pensar antes que seja tarde demais. Então, eles se viram numa urgência de tomar uma decisão de chamar mais pessoas. Eu não sei o que aconteceu para você, vibra que tem gente que apanhou, tá? Tem gente que teve o psicológico destruído, teve gente assim que, nossa, né? Então, eles viram realmente uma urgência de intervir aí nessa situação, tá? Aqui, obviamente, né, não existe final feliz sem antes ter um percalço, então eu vejo aqui uma satisfação deles, né, de ter livrado você dessa pessoa, mas eles ralaram, tá? Eles sofreram aí para fazer, foi bem difícil. Por isso eu acho, ô Ares, uma coisa que eu acho que vocês têm que fazer, até como um agradecimento, né, acende sempre uma vela para eles, para os seus guias, mas dedica essa vela a eles, fala que essa vela é para eles, coloca acima da sua cabeça, coloca um copo d'água ali, porque eu vou dizer, merecem, viu? Merecem. O trabalho que eles tiveram aqui para te proteger, merecem essa recompensa aí, essa gratidão. Então acenda essa vela, coloca um copo ali com água, tá? Deixa ela queimar, tá? Fica sempre de olho, porque, né, acender vela, eu sempre acendo aqui, ó, tenho duas velas, ó. Eu tenho essa daqui e tenho essa daqui que fica aqui no meu caldeirão, a chama. Eu sempre dedico ela aos meus guias, aos meus anjos, aos anjos dos signos que eu tô tirando, né, dos meus filhos, do meu marido, de todo mundo que tá aqui. Então, né, eles estão precisando dessa forcinha, tá? Vamos ver aqui. E olha aqui, ó. Diferentemente dessa pessoa que não tem ninguém, você aqui é coberta de gente. Você aqui, você tem a sua proteção. Não só você tem os seus amigos encarnados, mas você tem... Eu vou espirrar. Desculpa, gente. Você tem aqui os seus amigos encarnados e também os seus amigos espirituais, ok? E aqui, essa pessoa, ela não tem ninguém. Eu acho que chegou um momento na vida dessa pessoa que ou ela só tem sombra ou ela nem isso tem. Ai, meu Deus. E quando eu comecei a espirrar do nada. E quando eu começo a espirrar do nada, que é uma energia meio estranha. Eu comecei o jogo, tô falando aqui há 13 minutos e eu não tô, porque tá contando 13 minutos ali. Então, eu tô jogando e comecei a espirrar agora falando dessa pessoa. O que que acontece? Quando a pessoa, ela não tem... Ela vai... Gente, desculpa. Vamos lá. Quando a pessoa, ela não tem ninguém, nem da espiritualidade, existe, ela se sente sozinha mesmo. E o que acontece é que ela acaba manipulando as energias ao redor dela, que como ela fica vibrando nessa coisa de eu não tenho ninguém, a espiritualidade... A espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Então, se ela já não era uma boa pessoa antes e agora ela está vibrando na solidão, aí mesmo que ninguém chega perto. Então, é uma pessoa que é carente disso, tá? E olha só que diferença que saiu aqui a carta, né? Mais uma vez. Mais uma vez aqui, ó. Ela sozinha e você com pessoas, você com seus amigos. Então, é o que eu falo pra vocês, tá? Os seus guias tiveram muito trabalho, evitaram o pior. Aqui, ó, uma imaturidade muito grande dessa pessoa. Essa pessoa, ela realmente, espiritualmente, ela não tem ninguém. Eu vejo exatamente, uma imaturidade espiritual. Ela não tem ninguém perto dela, tá? E aqui, ó, muitas vezes, quando a espiritualidade tentou dar o sinal para ela, os sinais de que ela tinha que fazer a coisa certa, de olhar para dentro de si, ela não seguiu esse conselho. Ela não conseguiu ver, justamente por causa da imaturidade.
Porém, olha aqui, ó, já agora vibrando aqui para você, né? Tanto para você quanto para essa pessoa que precisava manter a essência, você manteve a sua essência, mas a pessoa não manteve, tá? Então ela não conseguiu lidar com esse desafio, não conseguiu lidar com o teu afastamento e ele se sente, essa pessoa se sente desamparada por tudo e por todos agora, tá? Por mais que ela não fale isso pra você, mas quando ela tá sozinha no canto dela, as coisas se complicam e ela fica aqui, ó, ela fica aqui se perguntando como vai fazer, como é que vai ser, ela tá cheia de dúvidas, ela tá cheia de questionamentos, ela tá cheia de conflitos internos, ela não sabe juntar as peças do quebra-cabeça, né, do porquê que ela chegou nesse patamar. Ok? Ela não tem nem o discernimento, nem a inteligência emocional de entender que te fez um mal, ok? Mas agora, se você vira para mim e fala assim, não, essa pessoa sabia o que estava fazendo, beleza, então ela sabia. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa que não tem amparo da espiritualidade. Graças a Deus você tem. Então, agradeça seus guias, porque, olha, se você acha que sofreu na mão dessa pessoa, pense, pelo que eu tô vendo aqui, podia ter acontecido coisa muito pior, tá, do que aconteceu. E os seus guias evitaram isso, ok? Fazendo você se afastar, dando conta lá das sombras dessa pessoa. Eu acho que afastou até as sombras da pessoa, e a pessoa não tem mais ninguém. Mas, enfim. Não ligo para isso, não ligo para ela, eu ligo para você, ok? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, né? Eu acho esse assunto super interessante, então eu vou ficando por aqui. Se quiserem deixar o seu like, o seu comentário aí e o seu compartilhamento com mais alguém do Signo de Áries para me ajudar com o engajamento, eu fico extremamente feliz. Vou ficando por aqui, meus seres de luz, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!